Imagine pegar um ônibus como todo mundo para ir para a escola, mas antes que você perceba, o trem Kun bate em seu ônibus, acabando com sua vida na mesma hora. E a única coisa que Haruto lembrou em seus momentos finais foi prometer ao amor de sua vida que ele ficaria ao lado dela para sempre. Mas quando ele acordou, percebeu que o seu nome não é mais Haruto, agora era Ryo, e a deusa o presenteou com habilidades secretas que o tornaram implacável. Com todas essas memórias surgindo em sua mente, Ryo se questiona se a febre está lhe causando alucinações, mas alguns caras interrompem seus pensamentos e entram na casa com uma sacola gigante, dizendo que ele fede mais que convenção de anime, e o manda para fora. Que nojo. Enquanto colhe frutas, Ryo continua se perguntando quem era esse Haruto, mas decide que isso não importa, porque ele é Ryo, e sua missão de vida é vingar sua mãe que foi morta na sua frente. Depois que ele terminou de comer as frutas e colocou suas roupas, um grupo de mulheres veio até ele, o chamando de pobre, magricelo e feio, mas Célia perguntou educadamente se ele viu sua amiga Flora. No entanto, ele disse a ela que nunca a viu antes, então Célia ativou um feitiço mágico para ver se ele estava dizendo a verdade, e percebeu uma imensa quantidade de aura pura emanando de seu corpo. E vendo que ele não estava mentindo, Célia deu a ele algumas moedas de prata por causa de suas informações, e ele rapidamente voltou para compartilhar com seus amigos. Mas assim que entrou na casa, um assassino tentou enfiar uma adaga em seu peito, e o que salvou sua vida foi aquele saco de moedas. Quando ele caiu no chão, conseguiu ver que todos os outros estavam mortos. Tinham ido de ralo, morreram, foram de arrasto, conheceu o capeta. E quando ele estava prestes a encontrar seu fim, uma mulher o chamou de Haruto e o ensinou como usar a magia ilimitada dentro dele. Usando sua aura mágica, Ryo fortaleceu seu corpo e empurrou o assassino para longe com um tapa. Ele adotou uma postura de karatê que aprendeu com suas memórias de Haruto e chutou o assassino no rosto e depois se esquivou de seus ataques. Quando o assassino continuou a ser agressivo, Ryo torceu seu braço e o quebrou. Furioso por ser derrotado por uma criança, o assassino se aproximou de Ryo mais uma vez, mas foi jogado no chão. Quando estava prestes a acabar com ele, ouviu o som de uma garota chorando e percebeu que o item que aqueles capangas estavam transportando era Flora. A princesa implora para que ele a salve dessa bagunça, mas quando ela viu todos os cadáveres na sala, ela caiu inconsciente, e como não havia outra escolha para Ryo a não ser ajudar a pobre garota, ele a carregou nas costas e a levou de volta para aquelas mulheres que vieram procurá-las mais cedo. Sua irmã Cristina culpou Ryo por sequestrá-la e até lhe deu um tapa, nem dando chance dele falar, e Vanessa apontou uma espada para seu rosto, ordenando que ele fosse ao castelo para se explicar. Os cavaleiros capturaram o assassino mais tarde, e uma pessoa misteriosa acabou com sua vida antes que ele pudesse revelar qualquer coisa. Dentro do castelo, Ryo foi amarrado e começou a ser torturado por Charles. Enquanto ele o espancava, ele continuava tentando forçar Ryo a confessar que sequestrou Flora para que seu próprio descuido não fosse notado. Mas o único crime que Ryo cometeu foi ter uma cara feia demais. Meu feijão. O que tá acontecendo, man? Tá no fire, meu feijão. A princesa acorda de seu sono e seus companheiros perguntam o que aconteceu com ela. A garotinha então diz a eles que foi Ryo quem a resgatou e que ele deveria ser convocado imediatamente. Ryo ainda está sendo espancado e está prestes a morrer pela quantidade de danos que sofreu, mas o soldado continua fazendo isso para restaurar sua reputação de ser o inútil que deixou a princesa ser sequestrada. Vanessa então chega no local, perguntando o que diabos ele pensa que está fazendo com o menino, e informa que foi ele quem salvou a princesa. Eles então o soltam, mas o seu corpo desaba por causa de todos os ossos que quebraram. Então Célia age rapidamente para curá-lo. Após cair inconsciente, Ryo acorda com a cara de Célia e ela pede desculpas por todas as coisas ruins que aconteceram com ele, quando ele estava apenas ajudando a princesa. Ela informa que o rei da nação quer se encontrar com ele para agradecer por ter resgatado sua filha, e ele concorda em encontrá-lo. E então, no dia seguinte, dentro do castelo, ele vai se encontrar com o rei, ficando de frente de toda a família real. Alguns dias se passam dentro do reino, e Ryo está pronto para frequentar a escola junto com seus colegas, mas suas boas-vindas no primeiro dia não são as mais calorosas, e é zombado na classe por um certo pirralho que tira sarro da maneira como ele fala. No decorrer do seu dia escolar, seus colegas descobrem que ele não sabe ler ainda, e continuam zombando dele, mas Ryo não desiste facilmente e vai para a sala da professora depois da aula para ter algumas aulas particulares. Depois de algumas
algumas horas de estudo, Ryo resolve todos os problemas apresentados a ele. Uma vez que aprendeu todos os símbolos, tudo isso era uma simples adição. Afinal, ele tem todas as suas lembranças de quando ele era um estudante universitário. Célia pergunta se alguma coisa o está incomodando. Enquanto toma uma xícara de chá, ele fica triste por já estar sendo alvo de críticas, mas simplesmente ignora e finge que não há nada de errado. Algumas semanas se passam e durante o treino de espadas, o instrutor diz a Ryo para vir treinar com ele, depois de perceber sua postura interessante. Ryo demonstra sua forma um pouco ortodoxa e corre em direção ao instrutor para lutar contra ele. Nas aulas de dojo, seu avô permitia que ele continuasse golpeando enquanto mantém sua defesa, mas o garoto continua zombando da maneira de como ele usa a espada. O instrutor, por outro lado, fica impressionado com a destreza de Ryo e pergunta se ele já pensou em se tornar um cavaleiro do reino, mas Ryo é o único da turma que não quer se tornar um cavaleiro. Meses então se passam e Ryo continua aprendendo um idioma para alcançar todos os outros da turma. Depois de um curto período, sua inteligência supera a de todos os outros da sala, mas suas memórias de sua vida anterior continuam inundando com saudades de sua antiga paquera, porque neste mundo a única coisa que ele tem são pessoas que o odeiam. Ryo se lembra de que aquela garota era seu amor de infância, mas foi separado dela quando seus pais se divorciaram. Então Haruta a viu uma vez no colégio, mas ela nunca mais voltou para a escola, como se ela tivesse sido apagada da existência. O conflito interno de Ryo cresce, fortalecendo sua determinação de que Haruta está morto e que ele é real, e sobreviverá a tudo isso. Na manhã seguinte, os resultados dos exames são anunciados, e todos ficam surpresos ao encontrar um órfão sem teto marcando a pontuação perfeita junto com a princesa. Os pirralhos, que não merecem um nome, continuam intimidando, o chamando de traidor, porque ele é estúpido demais para fazer a mesma pontuação que a princesa. A amiga da princesa o defende, o chamando de perdedores ciumentos, e Célia o apoia, perguntando se ele tem qualquer evidência de que Ryo trapaceou. Eles vão embora depois de ficarem envergonhados na frente de todos. Célia, mais tarde, diz a ele que está preocupada com a forma que as crianças o intimidam. Ryo então pergunta se ela passou por um tratamento semelhante enquanto crescia, mas ela diz a ele que ela, pelo menos, teve amigos quando criança. Ryo diz a ela que também vai ficar bem, porque afinal, ele tem Célia como amiga. Célia cora como uma típica garota de anime, dizendo a ele que não se importa se ela for amiga dele. O relacionamento deles se fortalece e Célia promete que sempre abraçará Ryo se ele chorar de tanto bullying. Mas Ryo diz a ela que será perfeito para confortá-lo, pois ela é tão pequena. Os anos passam enquanto eles estão juntos e antes que eles percebessem, Ryo está sendo convidado para representar a escola no próximo torneio de arte de espadas. Mas o idiota anônimo rejeita a ideia de Ryo ser a pessoa que representará a escola. O instrutor nega suas objeções e Célia fica impressionada com o quão forte Ryo se tornou e percebe o quanto ele ficou mais alto que ela, alegando que ele ficou tão grande depois de 5 anos. Só que ele diz que ela continua do mesmo tamanho. Depois de beber uma xícara de chá, Célia pergunta a Ryo o que ele planeja fazer depois que se formar. Ele diz que planeja deixar esse país porque não há lugar ali para ele. Isso entristece a garota, especialmente porque ele ajudou ela a limpar aquele lugar e sempre animou quando as coisas ficaram difíceis. Ryo pede desculpas por ter que ir embora, mas lembra que ela vai se casar em breve, com o qual Célia rejeita a ideia de se casar tão cedo. Ele diz que ela deveria começar a pensar nisso logo, porque ela pode acabar envelhecendo demais para isso, mas diz que ela sempre será pequena nas áreas importantes, então não importa. Meu feijão. Eu sou pai, meu feijão. Célia pergunta aonde as aventuras de Ryo o levarão, então diz que seu único desejo é chegar ao país onde sua mãe morava antes de sua morte. Célia percebe que ele está perdido em tristeza e questiona o que poderia ter acontecido em sua vida. O dia do torneio chega e o primeiro a representar a academia é Ryo. O pirralho diz a ele que ninguém espera nada dele de qualquer maneira, mas ele deveria evitar envergonhar a academia com suas habilidades medíocres. Seu oponente aparece no campo e acontece que não é outro a não ser o homem que o torturou sem sentido quando ele era jovem. A batalha começa e Charles pergunta se ele está zombando dele. O cavaleiro luta contra ele usando
usando toda a sua força, porque ele foi rebaixado desde aquele incidente há 5 anos. Mas sua raiva só o faz sair correndo e comprometer sua posição no processo, permitindo que Ryo jogue sua espada no ar e termine a partida. O soldado se torna um péssimo perdedor e diz a eles que ele simplesmente não estava tentando e agora vai ser mais sério. Mas Alfred grita com ele para aceitar sua derrota como cavaleiro honrado, em vez de continuar passando vergonha. Naquela noite, um homem misterioso bebe com o soldado. Curioso para obter informações, ele pergunta quem era aquele garoto, pois ele foi o único a vencer uma partida, enquanto todos os seus colegas foram destruídos. O soldado revela que foi Ryo quem salvou a princesa há 5 anos, e isso chama a atenção do homem misterioso. No dia seguinte, Célia fica animada para parabenizá-lo por lutar tão bem, mas vê Ryo caminhando em direção a uma garota que confessa seu amor por ele e se pergunta o que ela realmente sente por ele. Durante as aulas, Célia ensina a todos sobre como usar raios para controlar o poder mágico, mas o pirralho aponta que eles só estão aprendendo isso porque Ryo é o único que não consegue controlar nenhuma de suas habilidades mágicas. Apesar de todas as besteiras que ele fala, ele só é capaz de criar um pequeno orbe de luz, e Célia demonstra para a turma que eles devem ser capazes de controlar várias orbes de luzes ao mesmo tempo para realmente dominá-lo. Ryo fica impressionado com seu controle e se pergunta por que ele é só capaz de copiar a magia dos outros depois de vê-la. Após a aula, um dos pirralhos fala com Ryo e diz a ele para parar de seduzir as mulheres em todos os lugares, só porque ele venceu por sorte. Célia defende Ryo, mas o pirralho diz a ela que Ryo também está flertando com ela, mas a docente nega que isso tenha acontecido. Então o pirralho avisa que sua casa não vai ficar em silêncio se ele continuar brincando com as emoções das garotas. A princesa Flora vê isso e está chateada por ele estar sendo falsamente acusado. Ela se culpa por causar todos esses problemas para ele e se questiona como ela pode recompensá-lo por resgatá-la. Algumas semanas se passam e o garoto irritante apresenta ao resto da turma a operação de classe que eles devem completar para ter uma nota alta. Ele revela que obteve informações confidenciais dos alunos do último ano e manda seu amigo fazer Ryo carregar toda a bagagem porque ele não consegue lançar magia. E Ryo aceita sem objeções. Mas Flora se sente mal por ele e pergunta se poderia ajudá-la a carregar. Mas Ryo continua sendo um homem cavalheiresco e Flora se sente mal por Ryo ter que lidar constantemente com tudo isso. Nesse momento, goblins vêm atacá-los, mas os alunos o afastam sem problemas e zombam de Ryo por ser o único que não fez nada mais uma vez. Mas o que eles não sabem é que Ryo foi o único que conseguiu perceber um homem assustador olhando para eles. Quando eles chegam ao final do caminho e pensam que terminaram, eles veem um penhasco gigante antes da linha de chegada. Mas antes que eles sejam capazes de entender sua situação, um grupo de orcs surgem e jogam uma de suas lanças contra eles. Mas o pirralho é cortado na perna por uma de suas lanças. O mesmo corre em direção a um dos estudantes, que o empurra até a princesa. Flora cai do penhasco inesperadamente e Ryo corre em direção a ela em toda sua velocidade, mergulhando e a jogando de volta no penhasco para salvar sua vida. Os orcs continuam lutando contra os estudantes, mas eles se agrupam para cuidar do inimigo em seu caminho com suas habilidades mágicas. Eles eliminam a primeira horda deles e comemoram, mas Ryo se pergunta se ele seria capaz de se juntar a eles, já que ele não sofreu nenhum dano de queda usando suas misteriosas habilidades mágicas. Os alunos culpam o pirralho por empurrar Flora do penhasco, mas o mesmo tenta culpar Ryo por ter sido quem o empurrou e inventa um cenário para colocar toda a culpa nele. O resto dos alunos acreditam em sua história, mesmo quando Flora tenta defendê-lo. Ryo percebe que por mais que queira se formar nesta academia, isso não poderá ser uma realidade. E enquanto Flora tenta livrar Ryo de qualquer culpa, uma besta gigante vem voando acima, bloqueando sua saída. Todos os alunos se agrupam novamente e usam seus poderes mágicos, mas o monstro gigante derruba todos os seus ataques e se esquiva de qualquer golpe. Nenhum dos alunos tem chance contra ele, e enquanto eles fogem para evitar a morte, Flora é a única que fica para trás para curar um dos seus colegas caídos. E a besta vem atrás dela, pronta para acabar com sua vida.
mas Ryo entra para cortar um monstro no último segundo. Com sua habilidade mágica, ele aumenta sua velocidade e agilidade, permitindo que ele ataque o monstro e evite todos os ataques vindo em sua direção. O monstro salta para o céu para preparar um forte golpe, mas Ryo se esquiva e continua seu ataque para segurar o monstro. Ryo então desvia de todos os golpes. O resto dos alunos vem para certificar de que Flora está bem, mas Ryo se afasta deles para evitar que qualquer um descubra que ele ainda está vivo. O Homem Assustador voa no céu, pensando que este é um desenvolvimento interessante e que ele nunca viu uma criança usando artes espirituais secretas. Mais tarde naquela noite, Célia vai se encontrar com o diretor, mas o ouve conversando com o pai do pirralho. O diretor entende que ele provavelmente não fez nada de errado, mas decide colocar toda a culpa no Ryo para salvar a reputação da família real, mesmo que ele o acuse falsamente. À noite, Célia teme que ela nunca mais irá ver Ryo, mas ele bate na porta dela e entra furtivamente. Célia corre em sua direção e o abraça, dizendo o quanto ela estava preocupada com ele. Ela conta sobre a falsa acusação que fizeram contra ele, mas Ryo entende que ninguém irá reconhecer a verdade, porque ele é apenas um órfão sem teto. Ele agradece a Célia por ser a única pessoa que sempre esteve ao seu lado, e diz que ela era a única pessoa de quem ele queria se despedir antes de ir para a terra natal de seus pais. Mesmo que eles estivessem separados, Ryo diz a ela que enviará cartas para ela sobre o nome de Haruto e se levanta para ir embora. Célia pergunta se eles se encontrarão novamente e ele diz que com certeza voltará para buscá-la. Ela lhe deseja uma boa viagem e chora enquanto espera pacientemente por todas as suas cartas. Durante aquela noite, o pai do pirralho comanda a garota chamada Latifa para encontrar Ryo e matá-lo, não importa o quão longe ele esteja. Ryo corre pelo país em uma velocidade surreal e salta sobre qualquer monstro que esteja em seu caminho. Depois de 3 dias de viagem, ele chega no reino de Galar, onde a notícia do seu crime ainda não chegou. Uma garota misteriosa caminha atrás dele e ele sente que algo de errado não está certo. Dentro da cidade, um chefe pergunta se ele gostaria de experimentar aquele macarrão que foi inventado por Lotte. E Ryo se pergunta como o macarrão passou do seu mundo para aquele com o mesmo nome. Ryo paga por uma tigela e pergunta se essa pessoa é do mesmo mundo que Haruto. Depois de perguntar onde ele poderia comprar mais macarrão para a viagem, o homem sugere que ele vá até a sede da guilda. Lá, uma empregada vem até ele e se apresenta como Lotte. Ele ajuda com muito cuidado a realizar suas compras ao longo do dia. Ryo então manda uma carta para Célia, contando que ele não conseguirá se comunicar com ela por um tempo, pois viajará pela floresta. Ao se despedir da guilda, a loira a chama de Lizelotte, mas a mesma diz para ela manter sua verdadeira identidade em segredo. Ryo continua correndo pela floresta até encontrar uma criança deitada no chão. Ele se inclina para ter certeza de que ela está bem, mas ela abre os olhos e joga uma agulha venenosa nele, quase o deixando inconsciente, mas ele neutraliza o veneno. A garota corre em direção a ele em uma velocidade ofuscante e ele mal se esquiva de seus ataques. Então ele ativa seu aprimoramento físico, multiplicando sua velocidade. Só que ela também encanta sua habilidade física e ela se lança em direção a ele com sua adaga. Mas ele continua se esquivando. Ele então guarda sua espada e usa sua habilidade marcial superior para derrubá-la no chão, segurando a faca em seu pescoço. Mas ela começa a chorar e diz a ele que não quer morrer. A garota então chora mais ainda e chama por sua mãe, e ele a deixa inconsciente com suas artes espirituais. Depois de amarrá-la, ele percebe que o colar da submissão foi colocado nela e se pergunta se ele poderia dissipá-lo com a magia que aprendeu. Ele então ativa a dissipação de magia e o colar se abre. Dentro das memórias de Latifa, ela se lembra de estar no mesmo ônibus e morrer após o acidente.
acidente. Latifa acordou com o pirralho a intimidando, dizendo que ela se tornaria sua irmã obediente e o chamaria de seu estimado irmão. Ela se recusa, então ele choca sua mente e a força a submissão. Ela acorda de seu pesadelo e Ryo diz a ela que se ela quer viver, não deveria tentar resistir. Ryo a questiona e pergunta quem colocou a coleira de submissão em seu pescoço. Latifa começa a chorar, finalmente percebendo que a coleira foi tirada dela e que agora está livre. Ryo a conforta e Latifa diz a ele que nunca soube o nome de seu mestre, mas diz a ele que seu irmão se chama Stuart. E Ryo percebe que o pirralho é quem a mandou atrás dele. Ryo pergunta se ela ainda pretende matá-lo, mas ela diz que não irá machucá-lo. Depois de libertá-la, Ryo diz que agora ela é livre para fazer o que quiser e que ela deveria se afastar dele para encontrar um abrigo em um dos reinos. Porém, enquanto ele se afasta, Latifa continua o seguindo e pergunta se ela pode acompanhá-lo, mas Ryo avisa que ela deve ter cuidado com a pessoa que ela acabou de tentar matar e diz que não pode confiar nela. Latifa então diz que ele pode colocar a coleira nela se quiser, porque ela tem mais medo de ficar sozinha. Relutantemente, Ryo concorda em levá-la com ele e ela finalmente diz a ele que seu nome é Latifa. Eles partem em uma aventura juntos e depois de um tempo, Ryo cozinha um macarrão para Latifa, que reconhece que isso é espaguete. Ele se pergunta como ela poderia saber o outro nome desse macarrão e ela diz a ele que costumava comê-lo, ou assim ela pensa. Depois de ouvi-la, Ryo se pergunta se Latifa é do mesmo mundo que Haruto, e quando ela chora à noite implorando para ir para casa, Ryo a ouve dizendo que quer voltar para Tóquio, percebendo instantaneamente que essa garota deve ser do mesmo mundo que Haruto. Ele a conforta durante o sono e ela acorda ao lado dele, percebendo que ele se parece com o cara que estava com ela no ônibus. Depois que Ryo acordou, ela pergunta se ela poderia chamá-lo de irmão. O garoto fica confuso, mas decide que ele vai permitir, se isso a conforta pelo menos um pouco. Depois de algumas semanas de viagem, eles conseguiram chegar até a árvore gigante que Ryo estava mirando, mas Latifa não consegue vê-la. Eles viajam para a floresta e passam a noite no deserto. Os pesadelos de Latifa assustam a noite toda, então Ryo usa suas artes espirituais para fazê-la se sentir melhor mais uma vez. Só que depois que ele faz isso, um grupo de 3 garotas vem para seu esconderijo e começar a atacá-lo. Elas descobrem Latifa dormindo com artes espirituais ao seu redor e assumem que Ryo a sequestrou. Sem ouvir nada do que ele diz, elas o restringem e enviam um fluxo de eletricidade que o deixa inconsciente em um instante, o levando embora como seu prisioneiro. Enquanto Ryo flutuava dentro da dimensão mágica, ele se perguntou quem poderia ser a garota deitada na frente dele, mas ela também não sabe sua própria identidade, porém, ela sabe sobre a verdadeira identidade dele, dizendo que seu nome verdadeiro é Haruto. Ele pergunta como ela sabe sobre sua vida passada, então ela revela que está conectada a ele e que pertence apenas a ele. Ela também diz que logo ele vai descobrir e o abraça antes de desaparecer. E a voz implora para ele acordar. Mas depois que ele acorda, Latifa entra correndo e o abraça em lágrimas. Uma anciã da aldeia vem se desculpar pela forma como o trataram e todas as meninas se ajoelham para pedir desculpas. Após libertá-lo das algemas, a anciã explica que irá se encontrar com os outros anciões da aldeia amanhã e diz para ele descansar durante a noite. Na manhã seguinte, Ryo se dirige ao centro da Árvore do Mundo e se encontra com os 3 líderes da aldeia. Eles se desculparam pela forma como o trataram e deseja que ele encontre uma maneira de aceitar suas desculpas. Seu único desejo é que eles cuidem de Latifa, então ele pergunta se poderia ficar com ela por enquanto, e todos os moradores concordam em continuar vivendo entre eles. Antes de ele partir, uma dríade apareceu, sendo ela o espírito da Árvore do Mundo. Depois de se aproximar, ela percebeu que tem um espírito vivendo dentro dele e perguntou se ele tem sido incapaz de usar magia, já que os espíritos tendem a sugar toda a habilidade mágica de um humano. Ryo então percebe que ele não tem sido capaz de usar magia por causa disso, então a dríade segura o rosto dele e tenta investigar o espírito que ele tem. Ela diz que esse ser tem uma grande quantidade de mana, mas recua quando percebe que há um espírito de uma forma de uma pessoa dormindo dentro dele. Eles são os tipos mais raros de espíritos que existem, e os mais velhos reconsideram se deveriam começar a tratá-lo como um santo, um dos títulos mais altos concedidos a um humano. Uma das garotas bestas o leva de volta para casa, e Latifa começa a mostrar a ele o quão incrível é sua nova casa. Uma das meninas pergunta em que quarto ele quer que elas durmam, e revela que as 3 vão morar com Ryo.
Úrsula passa por ali e confessa que era o seu plano que eles morassem juntos, afinal, isso vai ajudá-lo a aprender sobre as tradições da vila e Latifa poderá ser capaz de fazer amigas íntimas que possam cuidar dela. Ouvindo essas palavras, Ryo aceita de bom grado começar a viver com eles e deseja que eles vivam felizes uns com os outros. Com o passar dos meses, Ryo começou a aprender a magia espiritual de sua vila e passou todo o seu tempo aprendendo sua cultura, seja através de agricultura com eles, consertando metal ou até mesmo lutando entre eles. As estações continuaram a passar até que um ano se passou com eles vivendo juntos. Só então, o grande festival do espírito se aproximou. A Dríade apareceu para começar o festival, mas ao longe, um grifo carregou 2 homens para dentro da caverna do dragão. Reis voltou com um ovo, dizendo ao novo soldado que ele carregaria este ovo para que ele pudesse continuar pilotando o grifo. Enquanto eles decolavam, Reis olhou ao longe e observou um enxame de wyverns voando atrás deles. Dentro da aldeia, a Dríade beija os dois na cabeça para completar a cerimônia, e agora eles se tornaram cidadãos da aldeia, e os mais velhos começaram as festividades. Depois de todo esse tempo, elas sentem que ele ainda continua se distanciando delas, o que choca Ryo. E quando elas saíram para buscar mais comida, Úrsula se aproximou dele e perguntou se era hora de dar a notícia para Latifa. Do outro lado da vila, Reis diz que eles vão descansar ali durante a noite e avisa seu subordinado que vai investigar a área. Antes de sair, ele lhe entrega um artefato. Reis afirma que isso ajudará a determinar sua localização se ele estiver em apuros. O soldado come e Reis sai voando, vendo que os wyverns estão se aproximando do local de seu convidado. Enquanto isso, Ryo caminha com Latifa para uma área isolada e ela implora para que ele volte para que possa brincarem juntos. E então Ryo pergunta se ela gosta de viver ali. Ela diz a ele que adora e está feliz por ter conseguido fazer todos esses amigos ao longo do tempo, o que deixa Ryo feliz em saber disso. Porém, ele revela que em breve deixará a vila e que irá em direção ao leste e não poderá mais levá-la com ele. E ao ouvir isso, ela foge chorando. Lady Dora avisa os aldeões sobre a presença eminente dos wyverns e envia um exército de mulheres besta para descobrir a lógica por trás de tudo isso. Ao mesmo tempo, Reis se infiltrou na parte mais profunda da caverna Wyvern e encontrou todos os ovos que estavam escondidos em outro lugar. Então ele começou a armazená-los em sua caixa de itens. As mulheres bestas continuaram procurando na floresta até localizarem o grifo. Quando se aproximaram do homem, ele apontou uma faca para elas e começou a voar para longe. Sua líder tenta derrubá-lo com seu raio e eles percebem que ele está indo em direção à árvore do mundo. Mas antes que elas possam fazer qualquer coisa, um wyvern gigante apareceu por trás e o homem evitou o ataque por pouco. O resto das criaturas o seguiu para alcançá-lo, e depois que Reis reuniu todos os ovos, ele esmaga a pedra, fazendo parar o coração de seu subordinado, o fazendo cair do grifo. Latifa caminha de volta para a aldeia e o ovo cai na frente dela e se quebra em pedaços. Enquanto ela olha o bebê dragão, o wyvern negro apareceu diante dela e grita em agonia ao ver como seu filho foi ferido. Ele prepara um ataque de sopro de fogo contra Latifa, mas Alma lança um tornado de vento para salvá-la do ataque. Ela invoca seu familiar bestial e tenta pegar o wyvern sozinha, mas seus golpes de martelo não surtiram efeito e ela foi lançada de volta em direção à árvore. Assim que se recuperou, o wyvern aniquilou seus familiares com um ataque de fogo e Latifa tentou distrair o dragão para ganhar um pouco de tempo para a Alma, mas quando a criatura bloqueou seus movimentos e estava pronto para pisar em seu corpo, Ryo lançou uma lança de gelo para derrubar o dragão e carregou Latifa para fora do caminho. Ele saltou mais uma vez em direção à criatura e usou suas novas técnicas espirituais para esmagar o wyvern com suas próprias mãos. O wyvern carregou sua ultimate de fogo, mas Ryo lançou sua esfera de vento em direção ao dragão para evitar seus movimentos, porém com pouco efeito. Então Ryo passou a lançar sua habilidade Giga Inferno na boca do dragão e chutou sua mandíbula, fritando seu cérebro naquele instante. Depois de ver que seu líder foi derrotado, o resto dos wyverns recuaram e todas as garotas ficaram chocadas por ele ter conseguido derrotar aquela criatura sozinho, e Latifa o abraça por salvá-la. Na manhã seguinte, ela se desculpa pela forma como agiu, dizendo que ela já sabia que esse dia chegaria, mas ela estava com medo de que ele quisesse se livrar dela. Porém, Ryo a conforta e diz que nunca ia querer se livrar de sua irmã mais nova. Então ele revela o verdadeiro motivo pelo qual está viajando para o leste, em direção à região de Yoh, a terra
terra onde os seus pais moravam, então ele quer finalmente ir pra lá. Esta é a primeira vez que Latifah aprende algo sobre ele, então ela quer revelar algo sobre si mesma também, contando que antes de nascer nesse mundo, ela acabou reencarnando, pois morava em um lugar chamado Japão. Ryo acredita nela, dizendo que com ele é a mesma coisa e que desejava revelar sua verdadeira identidade antes, mas estava preocupado por estar guardando arrependimentos remanescentes daquela época. Ela pergunta se esses sentimentos reapareceram e Ryo confessa que estaria mentindo se não tivesse, mas jurou se tornar forte nesse mundo para compensá-los. Ela promete que ficará mais forte por ele e estará esperando até o dia que ele retorne. Uma semana depois, Ryo se prepara para viajar e o líder anão concede a ele uma espada e uma capa que ele criou a partir do Wyvern Negro, dando-lhe a habilidade de esconder seus poderes. Mas mesmo que a capa pareça fina, ela tem o status de defesa mais altas desse mundo. Todos eles lhe dão presentes, e enquanto Ryo não tem ideia de como vai carregá-los, o último ancião lhe dá um anel de espaço-tempo, o item classificado como tesouro nacional, e eles agradecem por salvar sua aldeia. Com seu novo item, a caixa de espaço-tempo, Ryo guarda todos os presentes e promete que virá correndo se precisarem de ajuda. Todas as garotas lhe desejam boa viagem e Latifah corre para abraçá-lo. Ele se prepara para decolar e começa a voar para longe. Só então, Latifah cai em lágrimas. Depois de 2 semanas de viagem, Ryo não encontrou nenhuma pista sobre sua mãe ou pai, então ele decidiu conhecer os moradores. 2 garotas o cumprimentam enquanto regavam as plantas, mas quando Sayo ouviu, foi amor à primeira vista. Love is in the air, o amor está no ar, esse pessoal só quer fuder. Pau na xereca. Ela então o levou para a casa de sua avó Yuba, que perguntou se ele é de um país diferente, já que está usando essa roupa estranha. Ryo revela que viajou por várias terras para chegar ali. Enquanto preparavam o jantar, Ryo explicou que sua família morava naquela aldeia e também revela o nome de seus pais, aos quais eu não lembro o nome agora, perfeito? Veja depois. E ouvir esses nomes a choca. Ela então diz para as garotas saírem, para que eles possam conversar em particular, e pede a Ryo mais detalhes. A única coisa que Ryo sabia sobre seus pais era que seu pai faleceu antes que ele pudesse conhecê-lo, e sua mãe foi assassinada quando ele completou 5 anos. E seu objetivo era chegar neste lugar, para cumprir a promessa com sua mãe, e tudo que ele queria era fazer um túmulo para eles em sua terra natal. Depois de perceber sua semelhança com eles, a velha descobriu que ela era a mãe do pai dele, e agradeceu por ele ter vindo, mas diz que eles já haviam feito túmulos para eles, então ela o leva até lá. Ryo fica de joelhos, avisando aos pais que ele finalmente chegou ali. Enquanto prestava homenagens, a sua avó explicou que os dois tiveram que fugir do país secretamente, mas ela não pode ser a única a expor a verdade sobre eles. No entanto, se ele estiver disposto a ficar ali com ela, ele poderá aprender mais sobre eles. Sua única parente agora é Huri, que acaba sendo sua prima. Ela então vai embora e diz para ele aproveitar a paz ali. No dia seguinte, Ryo acorda cedo para começar a ajudar, mas aquele certo desenvolvimento de enredo começa mais cedo do que o esperado, e enquanto cozinhava, Ryo usou suas artes espirituais para ajudar. O garoto chamado Shen aparece e ele acaba se dando bem com o garoto. Depois que terminaram de devorar sua refeição, a vovó pediu para ele levar Ryo para caçar, então ele desafia a correr para o campo. Dentro da floresta, Ryo abateu um pássaro raro com sua primeira flecha, e Shin percebeu que terá uma competição feroz. Eles começaram a caçar com seus arcos, e Shin pergunta como ele não deu um único tiro. Então vai embora com raiva. Com toda a sujeira acumulada em seu corpo, Ryo decide construir uma casa de banho bem ao lado da sua casa, usando suas artes espirituais, e as garotas começaram a espiá-lo. Com o passar das semanas, Ryo lentamente se torna um morador típico da vila, e o dia da colheita finalmente chega. Um grupo de homens começou a gritar por socorro, e do outro lado da aldeia, 3 homens ameaçadores pensaram que Hori e Sayo haviam se tornado mulheres bonitas. Shin se preparou para dar um soco nele, mas Hori o lembrou que isso poderia começar uma guerra, já que ele é filho do presidente da vila vizinha. Ela então pergunta por que ele está na vila, e o cara disse que quer ficar na casa de Hori à noite, já que um dia ele pode se tornar marido dela. Shin gritou para ele sair e se lançou na frente para dar um soco, mas ele bloqueou seu ataque e o sufocou com uma única mão. A vovó apareceu e disse para ele soltar o garoto. Ela se desculpou no nome dele e permitiu que ele ficasse dentro da cabana de hóspedes, desde que ele não saísse. Enquanto caminhava, ele se deparou com Ryo e achou ele feio demais, então tentou chutá-lo.
A vovó então disse para todos ficarem de guarda durante a noite, mas como Shin morava sozinho com Sayo, ele implorou a ela para levá-la durante a noite, e ela concordou. Antes de irem dormir, Ryo pediu que colocassem um amuleto de proteção no canto do quarto para passar a noite. Dentro da cabana de Gon, seus lacaios ficaram impressionados com o quão bem ele destruiu sua própria carroça e foi avisar que vão aproveitar a visitinha. No pôr do sol do dia seguinte, Ryo estava treinando seu corpo e espada, dizendo às garotas que ele podia ouvir elas cochichando a quilômetros de distância. Elas perguntaram por que ele está treinando incansavelmente, mas Ryo acha um pouco embaraçoso ao lembrar sua promessa para aquela garotinha, e disse que seu objetivo era um dia se tornar forte o suficiente para proteger a garota de quem ele gostava, mas se preocupa que ela possa estar com outra pessoa nesse momento. Sayu ouviu essas palavras e a tristeza preencheu seu coração. Teu problema é outro! À noite, um homem entrou no quarto de Sayu e Hori, e o amuleto foi ativado. Ele começou a calar a boca de Hori, e quando Sayu estava prestes a gritar por socorro, ela foi ameaçada de machucar sua amiga. Porém, seus lacaios foram espancados, e Ryo viu Gon em cima de Hori, e se lembrou da forma como sua mãe foi assassinada. A raiva de Ryo cresceu, e enquanto estava fora de si, correu em direção a ele. Ryo virou com um golpe, o lançando para fora. Ele pisa em seu pescoço e começa a socá-lo repetidamente no rosto. As meninas imploram para ele parar, e os outros homens da aldeia vêm impedi-lo, antes que ele acabe com a vida de Gon. A velha percebeu que Gon estava prestes a atacar as garotas, e Ryo saiu como psicopata doido. Essa é a segunda vez que ele quis acabar com alguém, e essa vingança crescente estava queimando dentro dele o tempo inteiro. Mas sem que ele percebesse que a raiva havia sido puxada para a identidade de Haruto. Sua determinação havia enfraquecido, mas esse desejo de vingança o faz sentir que não será diferente do homem que acabou com sua mãe. Na manhã seguinte, o mensageiro do reino apareceu para cobrar os impostos e entregá-lo à prisão. A velha perguntou se ele poderia levar uma carta para uma pessoa importante dentro do reino, então ele prometeu entregá-la e partiu com Ryo. Vários dias depois, a equipe chegou à capital, e assim que aqueles idiotas foram enviados para a prisão, Ryo caminhou pela cidade com Sayu. Uma das comerciantes sugeriu que ele comprasse um presente para sua namorada fofa. A garota tentou explicar que eles não estavam namorando, mas a mulher disse que eles pareciam muito fofos juntos. Então, eles deveriam comprar uma lembrança para comemorar sua visita. Ryo perguntou se ela gostaria de alguma coisa, e a mulher disse para Sayu agradecer de joelhos. Que isso, mano? Ryo agradece a mulher pela indicação suave, e a garota vê uma linda pétala de flor e ela coloca no cabelo. Ele acha que fica lindo nela, então compra da vendedora. E antes de saírem, a senhora disse a ela para lutar ao máximo por ele, antes que uma garota diferente o roube. No centro da cidade, um homem estava tentando sequestrar uma garota e tentou fugir com ela, mas Ryo usou suas artes marciais para derrubá-lo e salvar a garota. Só então a guarda correu para protegê-la, mas Ryo disse que o cara fugiu. Quando 12 caras apareceram, o pai da garota, Gouki, ouviu a notícia e contou a ele sobre isso, e perguntou se tinha alguma coisa a ver com a carta que a velha havia enviado para ele. E ver as palavras dentro da carta o choca. Com as mãos trêmulas, ele perguntou se ele conheceu um homem chamado Ryo. Enquanto mesmo voltava para casa, o homem cumprimentou Ryo e lhe pediu um momento de seu tempo. Dentro de sua casa, eles revelaram que conheciam sua mãe, a ex-princesa da nação. Há 20 anos atrás, o seu reino estava em guerra e seu pai era o maior soldado que já comandou as forças aliadas. Vendo seu talento, o rei lhe confiou a proteção de sua filha e em pouco tempo, ele mostrou a ela a sua lendária Excalibur. Você conhece a gokada de 30? Só que a paz deles não durou. E quando as negociações de paz começaram, o reino adversário solicitou que o pai de Ryo fosse executado e que sua mãe se casasse com seu príncipe. Essas circunstâncias nojentas foram a razão pela qual seus pais fugiram, e o rei não pôde fazer nada, além de ver sua filha escapar de sua casa. Gouki implorou a Ryo para conhecer o rei e a rainha desta nação, seus avós maternos. Ryo pensa um pouco e acaba concordando. Pela manhã, o rei e a rainha ficam chocados ao finalmente
finalmente conhecerem seu neto e acham que ele se parece com sua mãe. Ryo percebe que a rainha simplesmente parece com sua mãe e está feliz por finalmente poder conhecê-los. Eles perguntam sobre sua mãe e seu pai, mas Ryo não tem muitas lembranças de morar com eles. Ele era muito jovem para conhecer seu pai, mas se lembra que sua mãe era uma pessoa que nunca parava de sorrir. Porém, tudo isso acabou quando ele tinha 5 anos, porque uma pessoa que se chamava Lucius continuou os ajudando depois que seu pai faleceu. Em um dia fatídico em que sua mãe saiu de casa e lhe disse para não abrir a porta para estranhos, Lucius apareceu e, como não era um estranho, Ryo abriu a porta. Mas ele sorriu levemente e chutou a criança em direção à cadeira. E sabemos muito bem que neste mundo cobras se disfarçam de humanos. Tome a crítica social, porra! E sua mãe apareceu para ver que seu filho estava sendo machucado. Ele agarrou ela e a esfaqueou, e essa foi sua última lembrança dela. Ele então começou a viver nas favelas até os 7 anos, independente do que aconteceu, ele nunca será capaz de perdoar Lucius, mesmo que a vingança não a traga de volta. E com suas próprias mãos, ele promete acabar com esse homem. Seu avô entende sua determinação, mas deseja que ele treine por um tempo sob o comando de Gouki. Ele é o guerreiro mais forte de toda a nação e espera que isso o prepare para a luta contra Lucius. Dentro da mansão, os dois se preparam para lutar um contra o outro e Ryo salta em direção a seu oponente para derrubar Gouki. Eles avançam no último momento e atacam um ao outro. Nenhum dos ataques de Gouki é capaz de perfurar suas defesas, então ele prepara seu ataque com energia mágica. Essa é sua técnica secreta, chamada Lâmina de Ar. Ryo defende com sua magia de água, cegando seu oponente para avançar e encerra a partida. O rei e a rainha ficam impressionados e pensam que o treinamento não será necessário. E então Ryo agradece pela consideração e espera um dia apresentá-los à sua prima. Eles então voltam para sua vila, mas quando Huri pergunta para onde Ryo foi, Sayu apontou ao túmulo de sua família, onde Ryo prometeu continuar vivendo. Ele não pode mais fugir, então ele promete aceitar o que há de feio dentro dele para proteger aqueles com quem se importa. Quando as estações começaram a mudar, Ryo entendeu que precisava deixar a aldeia logo, mas não sabia como dar essa notícia a Sayu. Então, quando a primavera chegou, Ryo se aproximou dela enquanto ela plantava arroz e corrigiu sua tática, dizendo que desejava que seja ela quem supervisionará todos enquanto ele estiver fora. Essas palavras a deixam surpresa e ela pergunta o que ele quis dizer com ir embora. Então ele diz a ela que vai deixar a aldeia durante o outono. Ele não sabe se voltará regularmente e ele notou as lágrimas caindo de seus olhos. Quando ela terminou de plantar o arroz naquele dia, ela desabou em casa e Shin questionou se foi Ryo quem a fez chorar. Ela diz que ele não fez coisa alguma, mas está triste porque ele vai deixar a vila em breve. Depois disso, Shin tentou animar sua irmã, trazendo presentes para ela, mas tudo que ela conseguia pensar era em como se tornar mais forte para poder acompanhar Ryo em sua jornada. Durante o dia, ela fazia seu trabalho e olhava para ele, e à noite, ela praticava suas técnicas de esgrima apenas para se tornar um pouco mais forte. Em pouco tempo, o festival anual finalmente chegou, mas enquanto todos estavam aproveitando o tempo juntos, Sayu perguntou se ela poderia ter um tempo com Ryo. O verdadeiro motivo pela qual ela o chamou ali foi para confessar o que ela sentia e diz que está apaixonada por ele. Ouvir isso deixa Ryo sem palavras e ele se desculpou, dizendo que não pode retribuir seus sentimentos. Ela implora para que ele a leve com ele, revelando que está treinando há 6 meses todos os dias para não arrastá-lo para baixo. Ela está disposta a fazer qualquer coisa, mas Ryo diz a ela que mesmo que ela tenha feito todas essas coisas, ela ainda é feia. Essas palavras esmagaram Sayu e ela começou a chorar. Só que ela não desiste e segura a mão dele, implorando para que ele fique perto dela. Mas Ryo se desculpou e foi embora, e ela continuou chorando. Ryo percebeu a presença de Shin e pediu desculpas pela maneira como tratou sua irmã. Eventualmente, o dia de sua partida chegou e Ryo estava pronto para partir em sua longa viagem. Antes de sair da vila, ele viu Sayu esperando por ele na saída. Ela lembra que Gouki tinha se aproximado dela e perguntado se ela amava Ryo o suficiente para abandonar sua própria aldeia. E ela hesitou a responder, mas disse que faria qualquer coisa para ficar com Ryo. Então, antes dele partir, ela desejou que ele cuidasse de si mesmo e prometeu que iria trabalhar muito e que vai ficar mais forte para quando ele voltar. Ela então acena para ele e o garoto também se despede de Shin e vai embora.
Esse era o 99º ano da Era Sagrada e Ryo finalmente chegou à Árvore do Mundo, onde Latifa correu para abraçá-lo. E durante o jantar, ele contou sobre a família que conheceu e todas as coisas que aprendeu sobre sua história. Os mais velhos perguntaram quanto tempo ele vai ficar ali, e Ryo revelou que só serão mais 4 minutos desse resumo, porque a vila deles é a parte mais chata dessa E aqui a gente já pula pro dia seguinte, onde ao abrir os olhos, Ryo se depara com uma garota desconhecida do seu lado. E Latifa aparece perguntando quem é essa piranha. Só que Ryo não faz ideia, então ele pergunta como ela veio até ali. A garota abre os olhos e diz que ela é um dos espíritos superiores, aquela que fez um pacto com Haruto. Ela se sentou na cama dele, mas todas as suas memórias parecem ter sido apagadas. Ela não se lembra das vezes que estiveram juntos e nem sabe seu próprio nome, e por isso quer que ele a nomeie. Ela diz que existe para ele, o chamando de Haruto. As meninas perguntam por que ela o chama assim, e ele tenta ganhar algum tempo para inventar uma desculpa esfarrapada. Ele tenta dizer a ela para chamá-lo de Ryo, mas ela começa a se comunicar telepaticamente e diz que sabe tudo sobre ele, até mesmo seu CPF. As garotas dizem a ele para perguntar a Dríade sobre sua aparência. Então, Ryo diz para ela se levantar e com suas habilidades mágicas, ela muda de roupa. Ryo nota a beleza que ela emana e acaba se lembrando de Miharu. Ele decide chamá-la de Aisha, porque a imagem da primavera apareceu em sua cabeça assim que a viu. As meninas gostam do nome e Latifa questiona se elas se tornariam irmãs. No conselho da aldeia, a Dríade aparece e acha misterioso que Aisha tenha perdido todas as suas memórias, então ela questiona que tipo de elementos ela domina, e Aisha diz que dominou todos eles, chocando toda a sala. Para demonstrar suas habilidades, eles vão para fora para que possam determinar o poder de suas habilidades. Ryo joga uma pedra para começar a partida. Aisha avança velozmente em sua direção e ele escapa por pouco de seus chutes correspondentes às técnicas de Ryo, e ela acompanha todos os movimentos no combate corpo a corpo. Então ele recua para pegar uma distância e salta em direção ao céu para tentar suas táticas aéreas, mas a força dela quase quebrou o braço dele. Assim que ele pousou, ele lançou estacas de gelo nela, mas ela desapareceu e reapareceu atrás dele, usando a mesma técnica. Ela continuou espelhando todas as habilidades, então Ryo finalmente lançou um tornado. No entanto, ela também fez o mesmo, só que nesse instante a Dríade encerrou a partida antes que eles destruíssem a vila. Agora, eles acreditam que Aisha realmente tem domínio sobre todos os elementos, e Ursula diz que começará a ensinar a Aisha como controlar seus poderes. Os mais velhos então a recebem em sua vila, e ela agradece. Eles realizaram um festival para recebê-la, e ela começa a aprender como controlar sua magia com Ryo. Depois de um tempo, Dominique mostra a ele a casa portátil que ele construiu, e Ryo fica feliz por ele finalmente sair daquela vila. Sarah fica triste quando ouve essas palavras, e enquanto as outras garotas se afastavam, uma delas implorou para que ele passasse algum tempo com sua irmã mais nova antes de partir. Então, elas decidiram fazer da mesma forma que todos os irmãos fazem em um anime, dentro da da banheira de hidromassagem. Vocês perceberam que eu tô sempre gripado quando tô gravando os vídeos? O calor da porra, velho. Tá louco. Latifa pergunta por que Aisha continuava o chamando de Haruto. Então Ryo revela que esse era o nome dele antes de reencarnar. Ela ficou animada ao ouvir isso, porque ela costumava pegar o mesmo ônibus escolar que ele, e ele era a pessoa que ela gostaria que fosse seu irmão. Ryo pergunta se isso significava que ela estava no acidente de ônibus com ele, e seu silêncio revela a verdade. Mas, por mais triste que seja, ela está feliz por estar certa sobre ele ser o melhor irmão, e ele promete que voltará para ela assim que terminar. Na manhã seguinte, os mais velhos lhe dão alguns presentes antes de partir. Um deles é uma bússola que sempre apontará para aquela vila, e outro lhe dá um dispositivo que permitirá que ele mude a cor de seu cabelo para que ele possa permanecer protegido onde quer que viaje. Antes de sair, Ryo pediu aos outros que cuidassem de Latifa enquanto ele estivesse fora, e decolou. Asas batendo, marchas de decolagem, turbinas e já! Acho que eu me entreguei legal, né? Acho que eu entreguei legal minha idade agora. Enquanto eles voavam, Ryo disse a Aisha que eles estão indo ver Célia, porque não conseguiu se comunicar com ela. Dentro da capital, Célia estava olhando para a carta que Ryo deixou para ela e gostaria de poder falar com ele mais uma vez. Só que Charles finalmente a encontrou e pergunta se ela estava se preparando para a noite em que finalmente estarão unidas.
No 10º ano da Era Santa, Ryo finalmente estava de volta à cidade onde cresceu e ativou o dispositivo para poder mudar a cor de seu cabelo. Durante a noite, ele tentou entrar furtivamente na escola que ele costumava frequentar e desceu até o porão para poder entrar na sala de estudos de Célia. Todas as lembranças da última vez que se viram ressurgiram, mas depois que ele entrou confiante na sala, percebeu que a mesma estava completamente vazia, se questionando o que poderia ter acontecido com Célia. Ryo então decide que eles deveriam lançar uma ilusão em um professor diferente e questionar o que aconteceu. Dentro da sala do professor aleatório, Aisha apareceu por trás e lançou um feitiço hipnotizante sobre ele. Ryo entrou e perguntou sobre a localização de Célia. Então o homem revelou que ela estava dentro do Palácio Real e que amanhã é a cerimônia de seu casamento. E o homem com quem ela se casará é o Lord Charles, o mesmo homem que atormentou Ryo durante sua infância. Ele conta que desde que o reino sofreu uma derrota esmagadora para o Império... puta que pariu, qual é o Império? Contra o Império Próstata. A casa do Duque mal conseguiu iniciar as negociações de paz, e o chefe da sua casa era Charles. A antiga família real foi forçada a fugir da capital, e Charles optou por unir seu poder com a casa de Célia. Mas para isso, Célia deve se casar com ele. Depois de extrair todas as informações que procurava, Haruto saiu e se questionou o que fazer com esse casamento político. Sua única opção seria se infiltrar no castelo para se encontrar com Célia apenas mais uma vez. E então, Aisha disse a ele que localizaria o quarto. Enquanto Ryo olhava para baixo, ele notou toda a segurança, mas conseguiu se esgueirar em direção ao quarto. E lá dentro, Célia estava se preparando para se tornar propriedade de alguém pelo resto de sua vida. Ela abriu uma gaveta e seu último desejo era ver Ryo só mais uma vez. Mas depois de todos esses anos, ela havia perdido a esperança de vê-lo novamente e estava a ponto de queimar as cartas. Só então a porta se abriu e Ryo disse para ela ficar quieta, revelando que ele finalmente tinha vindo vê-la, assim como prometeu. Ela correu em direção a ele e o abraçou, sentindo como se não fosse mais um sonho. Ele disse a ela que sentiu sua falta e ela percebeu que ele ficou mais alto. No entanto, ela continua do mesmo tamanho. Ela gritou com ele por ainda ser um idiota depois de todo esse tempo, mas ela está feliz em ver o quão forte e galante ele se tornou. Eita porra, fala desse narrador. Porra, ele é bom demais. Ela começou a preparar um chá para que eles pudessem beber, como sempre faziam. Mas Ryo perguntou a ela sobre o casamento, questionando se realmente era algo que ela queria, especialmente porque o homem com que ela vai se casar era Charles, o cara malvado que torturou Ryo. Ela tentou fingir que desejava esse casamento, dizendo que Charles é cavalheiresco e gentil com as mulheres. Mas Ryo sabe que ela está mentindo, e do nada ela grita com ele para se casar com ela, se acha que ela está mentindo, e para levá-la para algum lugar longe e passar o resto da vida com ela. Essas palavras chocam o garoto, mas ela diz que estava brincando e implora para ele esquecer o que ela acabou de dizer, e conta para ele não ir à cerimônia, porque seria constrangedor. Sendo assim, diz para ele ir embora, antes que os guardas cheguem. E o empurra para fora da sala, e depois de fechar a porta e ele sair do castelo, Célia se mostra feliz por ele ter cumprido sua promessa, mas sabia que não poderia deixá-lo ser pego nisso. Acima do castelo, Ryo começou a se questionar como poderia descobrir o verdadeiro propósito desse casamento, e Aisha prometeu ajudá-lo. Ryo se desculpou por sempre a incomodar, mas ela prometeu que sempre estará ao seu lado e que ele pode ir até ela se precisar de alguma coisa. Enquanto isso, Célia se preparava para se tornar a boneca de alguém pelo resto da sua vida e saiu de sua tenda para Charles a vê-la, que disse para ela não se preocupar se estivesse nervosa, porque suas 7 outras esposas lhe ensinarão tudo que ela precisa saber. Puta que pariu, é o poliamor! É a primeira vez que encontramos um humano tão beligerante. Como já temos laços de amizade com a humanidade, faça o favor de nos dar sua banana agora. Depois que ele saiu, a primeira esposa, Terezinha, explicou que ela deixará as coisas claras desde o início. Independente de seu status superior, ela não será nada além de uma ferramenta para eles e obedecerá a cada um de seus comandos. Célia tenta
dizer que a entende, e a primeira esposa passa a zombar de sua aparência e a chama de feia. Mas Célia continua tentando manter um sorriso no rosto. A empregada corre para avisar Célia que a princesa Cristina chegou, e a mesma percebe a péssima atitude que as outras esposas estavam dando a ela. Então ela pede para ter uma conversa particular com Célia. Depois que as meias irmãs da Cinderela foram embora, as duas começaram a beber chá juntas. E Cristina está feliz por elas finalmente ter se encontrado novamente, mas pede desculpas pela incompetência da família real, e é culpa dele, Célia, ter sido forçada a esse casamento, e se sente mal por ter roubado seu sorriso. Quando frequentava a academia, não houve um dia que Célia não sorriu, mas agora ela é um pássaro trancado dentro de uma gaiola. Então Cristina promete que se houver qualquer coisa que Célia deseje ver, ela fará tudo ao seu alcance para tornar possível. Enquanto isso, Charles anda por aí com Alfred, o guerreiro mais forte de toda a nação. E o nome dele é Alfred. Ele diz que é uma pena para ele, já que agora Charles ganhou a posição de governante supremo e controlará todo o exército depois do casamento, e diz a ele para conhecer seu lugar. De merda. O casamento finalmente começou e toda a nação ficou cheia de alegria quando o desfile começou. Mas houve uma pessoa que nem sequer sorriu, e essa era Célia. Charles segurou sua mão, dizendo que não poderia esperar até que eles aprofundassem o seu relacionamento essa noite. Tudo isso fazia parte do seu plano para um dia governar o reino. Enquanto eles se dirigem pela rua, Aisha percebeu que Ryo estava calmo, mesmo quando estava se preparando para enfrentar uma nação inteira. Mas ele diz que ela era o único motivo que o salvava de seu nervosismo. A carruagem de Célia finalmente se aproximou deles e Aisha saiu para falar com ela. Usando sua telepatia, ela disse a Célia para manter a calma e revelou que ela é o espírito de Ryo e que ele está observando no meio da multidão. Ver seu rosto a faz sorrir, mas as lágrimas que ela estava contendo finalmente caíram. Ele era a única pessoa que ela não queria que visse isso, e Charles entrou em pânico, questionando por que ela começou a chorar. E ela disse que muitos sentimentos surgiram ao mesmo tempo e que ela ficou cheia de alegria porque o casamento deles se tornou uma realidade. E quando ela olhou para trás, Ryo havia desaparecido e nenhuma das suas comunicações chegou a Aisha. Por isso, se perguntou se tudo isso era apenas uma ilusão. Agora, essa será sua nova vida e ela será uma boneca para sempre. Mas quando ela estendeu a mão para segurar a de Charles, Ryo veio correndo entre a multidão e começou a tirar todos os guardas do seu caminho. E mesmo que todos os militares tentassem bloqueá-lo, ele lançou sua magia de vento para jogá-los para longe. Os magos prepararam suas magias de luz, mas ele se esquivou de cada um de seus ataques e saltou por cima deles. Os militares começaram a entrar em pânico e usaram sua mana. Charles tentou confortar Célia, dizendo que eles são os oficiais mais fortes de todo o país, e continuou com toda a ladainha, enquanto Ryo bate em cada um deles e corria para frente para desferir um soco devastador na barriga de Charles. Ele finalmente se reuniu com Célia, então a primeira coisa que ele fez foi apontar uma faca em seu pescoço. Enquanto todos estavam congelados de medo, ele começou a se comunicar telepaticamente com ela, dizendo que isso fazia parte do seu plano. Charles começou a lutar, mas Ryo disse para ele ficar quieto antes que ele quebrasse sua coluna na frente de todos. Ele prometeu a Célia que tudo isso era apenas uma atuação. A única razão pela qual ele está lutando contra o reino inteiro é porque ele queria perguntar a ela uma última vez se esse casamento era genuíno. Ela disse que já concordou com tudo. Então Ryo perguntou mais uma vez se esse casamento era o que ela queria. Ele percebeu que ela provavelmente foi ameaçada para estar ali e prometeu que se ela desejasse, ele poria um fim a esse casamento agora. Para ele, ela significa o mundo inteiro e não suporta perder o que é importante para ele, pois ele se arrependeria pelo resto de sua vida. Ele já havia experimentado isso uma vez antes e sabe que nunca poderá recuperar o que perdeu. Só que ainda dá tempo para ela mudar, porque o futuro que ele vê para ela será cheio de miséria por baixo de um imbecil egoísta. Então perguntou a ela mais uma vez se esse casamento a faria feliz. Só então ela passou a dizer que seus próprios sentimentos podem causar problemas para todos os outros. Não sabe se isso seria o certo. Ryo também não sabe a escolha correta, mas se esse casamento fosse realmente a escolha certa, então ela não teria esse olhar triste no rosto. Ele promete mais uma vez que realizará o desejo dela, desde que ela não desista.
Ela perguntou o que ele faria se ela desistisse de querer se casar. Então Ryo revelou que iria levá-la e fugir deste reino. Iria parecer que ele a sequestrou, assim sua família nunca seria responsabilizada e tudo ficaria em paz. Porém, ela estava preocupada que eles o pegassem, mas Ryo prometeu que realizaria o seu desejo. E ao ouvir isso, Célia confessou que quer que ele a leve embora, e essas palavras eram tudo que Ryo queria ouvir. E gritou para toda a nação que ele sequestraria a noiva de Charles para humilhá-lo. E então, ele a pega nos braços e saltou para o céu. O pai dela estava preocupado com ela, mas a mesma tentou sorrir para que ele soubesse que ficaria bem. Eu tô com a voz ferrada. Charles ordenou que as tropas corressem atrás dele, mas Alfred diz para eles não quebrarem a formação. Porém, eles não ouviram suas palavras, já que ele não estava no comando, e Ryo foi capaz de pular sobre todos eles com facilidade. Alfred disse que ele caiu na armadilha e foi um idiota por não prever isso desde o início. Os magos lançaram seus ataques nele, mas Ryo bloqueou cada um dos ataques com sua arte espiritual de vento. Reis notou que ele era a mesma pessoa que usou artes espirituais anos atrás, então ele decidiu lançar um golpe poderoso em sua direção para testá-lo, e Ryo bloqueou com facilidade. E depois que a poeira baixou, ele começou a correr. Grifos começaram a persegui-lo, e Charles começou a gritar com o exército. Mas Alfred disse que ele ficará encarregado dos militares para garantir que o sequestrador não vai embora. Charles gritou que é culpa de Alfred por deixar o homem fugir, mas Alfred perguntou se ele tinha alguma ligação com o sequestrador de Célia, e o mimado pensou que poderia ser alguém que o odiava. Então, Alfred disse que reduziria o suspeito a todos os cidadãos do país. Charles, furioso, diz para Alfred cuidar desse assunto. Já Reis desejava poder se envolver nessa interessante reviravolta, mas com a cautela de todos, seria suspeito se ele conseguisse escapar. Enquanto isso, Ryo continua atropelando as casas e avisa a Célia que ele estará correndo mais rápido para escapar dos grifos. Depois de um tempo deles o perseguindo, Ryo pulou em um beco e entregou Célia para Aisha. Ele disse a Célia que ele estava planejando distrair o exército enquanto ela escapava com Aisha, e prometeu que as alcançaria fora do reino. Ele saltou sobre as casas, mas quando os soldados perceberam que Célia estava desaparecida, lançaram um sinalizador para os outros soldados cercarem a área. No entanto, tudo isso fazia parte do seu plano, e ele queria chamar a atenção de todo o exército para esta área. Os magos começaram a atirar em sua direção mais uma vez, só que Ryo conseguiu evitar todos os seus ataques, enquanto saltava de prédio em prédio. Os soldados por baixo tentaram evitar que Célia escapasse, mas Ryo desceu lá e começou a nocautear um por um. Só bica violenta. O resto do exército apareceu e os grifos continuaram com seus ataques mágicos, e enquanto ele estava distraído, 2 soldados tentaram lutar contra ele, mas Ryo cuidou disso com facilidade e avançou em todo o exército. Após nocautear todos que estavam em seu caminho, Alfred chegou e Ryo lembrava exatamente quem era esse homem. Ele disse a todas as tropas para limpar a área antes que houvessem mais feridos e enfrentou Ryo. Imediatamente, ele correu para a frente, mas mal conseguia conter os ataques de Ryo. Mesmo com sua velocidade, Alfredo não foi capaz de acertá-lo, mas Ryo notou que sua espada estava encantada com um tipo de feitiço poderoso que sacudiu o solo. Suas artes marciais superiores permitiram que Ryo ganhasse espaço. No entanto, Alfred deu um passo para trás e só então avançou, quase perfurando os olhos de Ryo com sua espada. Mas o garoto girou para aproveitar o impulso e o atingiu com seus punhos. Alfredo ficou confuso porque seu oponente não mirava em seus pontos vitais e prometeu acabar com essa luta. A única coisa que restou onde Ryo estava foram escombros, e Alfredo sabia que seu golpe o teria evaporado, mas ele teve a sensação estranha de que o ataque não fez contato, então ele mandou o resto dos soldados procurá-lo. Enquanto isso, Célia estava preocupada com Ryo, e até mesmo Aisha hesitou por causa do ar sombrio. Porém, Ryo apareceu e Célia começou a correr em direção a ele, mas tropeçou, e ele disse que sua queda teria sido mais amortecida se ela crescesse um pouco. Apesar disso, ela estava feliz por finalmente viver dedicada por sua própria vontade. Mas depois que ela deixou essas palavras saírem, raios mágicos começaram a jorrar em direção ao céu em todas as partes do mundo, e Aisha sentiu um pedaço dela voltar
voltando e implorou a Ryo para ajudar as pessoas que esperavam. Lá, um grupo de 3 havia desembarcado neste mundo e notou que seus celulares não tinham serviço. Um bandido gigante apareceu por trás deles e os levaram para dentro de sua carruagem para vendê-los como escravos vivos. Ryo chegou no local e perguntou a um dos comerciantes se ele viu um dispositivo semelhante em algum lugar, mas depois que ele mentiu dizendo que não, Ryo ouviu garotas gritando em japonês dentro da carruagem, implorando para que alguém as ajudasse. Então, Ryo neutralizou cada um dos homens que estavam em seu caminho e deixou as garotas saírem. A última estava presa em uma carruagem diferente, então Ryo foi arrombar a fechadura, e a pessoa que estava lá dentro era ninguém mais, ninguém menos do que Miharu, a garota pela qual ele dedicou toda a sua vida. É a primeira vez que encontramos um humano tão beligerante. Como já temos laços de amizade com a humanidade, faça o favor de nos dar sua banana agora. No mundo anterior, Haruto e Miharu eram vizinhos, e mesmo que eles tenham se separado no dia que a família de Haruto estava se mudando, eles prometeram se casar quando fossem mais velhos. Mas quando eles chegaram no ensino médio, Miharu tinha largado sua bunda miserável, e quando outro perdedor chamado Takihasa tentou acompanhá-la para casa, Satsuki estava em todas as partes do mundo, e quando Aisha sentiu a presença de Miharu, ela imediatamente pediu a Ryo para salvá-los. Ao mesmo tempo, Masato e as meninas estavam se perguntando ajudá-la, planejando não arruinar a noite. Ryo decidiu mostrar a todos os seus quartos, até mesmo levando Celia para cima, e lhe desejou uma boa noite. No entanto, enquanto estava dentro de seu quarto, Ryo pensou que eles teriam pensado se ele revelasse que tinha as memórias de Haruto, mas concluiu que não era mais Haruto, e que já havia decidido sujar suas mãos para poder vingar a morte de sua mãe. Quando ouviu uma batida na porta, Celia entrou para conversar, e enquanto estava sentada, ela perguntou como ele conheceu Aisha e exigiu saber sobre sua vida passada. Ryo então revela que tem memórias de outra versão dele e que era do mesmo mundo de Miharu e os outros. E ela percebeu que é por isso que ela entende a língua deles. E enquanto Ryo continua explicando que ele recuperou suas memórias pela primeira vez quando se encontraram, ele disse que antes se chamava Haruto, e Celia revelou que achava que ele era maduro demais para um garotinho. Enquanto isso, no reino de Beltran, Charles ainda estava bravo por perder sua noiva, mas como Reis estava ali, ele continuou a provocá-lo sobre sequestro. Charlie disse a ele para fechar sua matraca, porque tinha certeza de que o sequestrador havia sido obliterado pelo ataque de Alfred. No entanto, não houve notícias sobre o paradeiro de Celia, mas Charles revelou que o sequestrador deve ter tido um cúmplice e disse que uma busca estava sendo realizada para encontrá-los. Ao ouvir essas palavras, Reis pensou que o sequestrador deve ter apagado sua localização, mas Charles estava ao mesmo tempo com raiva porque a antiga profecia estava se tornando realidade, e disse a Reis que um herói havia descido no seu reino e que seu pai havia assumido a custódia dele. Reis esperava que eles pudessem torná-los aliados, mas quando ele perguntou se o seu reino estava com a posse da outra pedra sagrada, Charles revelou que estava com a princesa Flora e disse que eles devem ter acolhido o seu próprio herói. Ao mesmo tempo, no território podre do reino de Beltran, um herói inútil chamado Hiroaki estava se banqueteando com uma variedade de alimentos, mas quando o senhor começou a dizer que era uma honra convidá-lo para sua casa, ele prometeu realizar todos os seus desejos, e ouvindo essas palavras, o garoto começou a observar todos os seus rostos e como ele pensou que ele deveria estar em um mundo de web novels. Ele se lembrou de que foi teletransportado enquanto percorria essas histórias, e quando a princesa Flora apareceu diante dele, seu guardião se apresentou como Duque Gustav, mas o garoto pensou que ele deveria estar no prólogo do seu próprio Isekai. Já a Flora se perguntava se ele era o herói e explicou a profecia deixada pelos 6 deuses sábios. O garoto percebeu que sua katana deve tê-los convencido, mas mesmo assim ele pensou que obteve um enredo frágil e concluiu que estava desempenhando seu papel como um falso herói. E querendo sair por cima, o saco de merda começou a acusá-los de sequestrá-lo com a pedra e exigiu saber se ele poderia retornar ao seu mundo. Enquanto isso, depois que eles chegaram fora da cidade, Ryo sugeriu que eles mudassem a cor do cabelo, pois ele esperava que eles se misturassem com o resto das pessoas. Então, quando eles entraram na cidade e chegaram dentro da guilda, uma garota chamada Chloe os recebeu, e enquanto as meninas estavam comprando roupas, Ryo estava investigando pela cidade, mas não obteve pistas. Então, depois de voltarem para casa, ele revelou que não ouviu nada sobre os dois heróis
heróis, mas confirmou que os heróis haviam chegado exatamente como profetizado pela lenda dos 6 deuses sábios. Com Aki desesperado para encontrá-los, ele começou a dizer que eles precisavam procurar imediatamente, mas Ryo disse a ela que eles primeiro precisavam entender a linguagem e os costumes daquele mundo, e conhece as pessoas perfeitas para ajudá-los. Ryo revelou que eles eram o povo dos espíritos, e Aisha estava com fome, querendo um pouco da carne de Ryo. No dia seguinte, quando Ryo estava prestes a partir para a vila espiritual, Miharu disse para ele ter cuidado, e Ryo pediu para Aisha cuidar deles, enquanto ele libera sua caixa de itens para pegar uma pedra mágica antiga e ativou o teletransporte e desapareceu diante de seus olhos. Em pouco tempo ele apareceu na vila espiritual, mas conforme ele se aproximava, Latifa correu para abraçá-lo, lhe dando as boas-vindas de volta. Nesse momento, as outras garotas bestas apareceram, revelando que sentiram uma grande distorção de energia mágica e pensaram que era definitivamente ele. Ryo disse a eles que queria ver os anciões, e Ana os informou imediatamente. Dentro da reunião, Ryo começou a explicar que os pilares de luz eram um tipo de magia espaço-temporal, e disse que era usada para invocar pessoas de fora deste mundo. Deste mundo, eu tô lá dentro por acaso? Porque na região de Straw, ele soube que 6 heróis da Guerra Divina apareceram, mas quando a vovó perguntou por que ele tinha certeza sobre isso, ele revelou que encontrou 3 pessoas de outro mundo. Essas palavras chocaram a todos, mas quando a vovó perguntou se eles eram os heróis, Ryo disse a ela que eles eram inúteis demais para serem um, e que os encontrou longe dos pilares de luz. No entanto, eles estavam com 2 heróis invocados antes de serem transportados, e que os outros estavam apenas envolvidos na invocação. Alpha percebeu que Ryo poderia se comunicar com eles, e decidindo revelar a verdade, Ryo admitiu que entende a linguagem deles, e disse que viveu no mundo deles em sua vida anterior. Porém, essa era uma história totalmente diferente que ele não queria revelar, e perguntou se seus amigos poderiam ficar na vila por alguns meses, explicando que pretendia encontrar pistas para mandá-los de volta a seu mundo. Os anciões concordam em cuidar deles, então, como Ryo prometeu manter a existência da vila em segredo, ele revelou que estaria partindo no dia seguinte. Naquela noite, enquanto Ryo e Latifa estavam sozinhos, ele decidiu se desculpar por revelar sua vida passada e explicou que era a única maneira dos anciões com cérebros mortos conseguiriam entender. A menina perguntou se ela também deveria revelar seu segredo, só que Ryo disse que não era necessário e que ela poderia ir no seu tempo. E quando percebeu que ela estava triste, começou a dizer que ela sempre seria especial para ele e a lembrou de sua vida anterior, enquanto explicava que a pessoa que ele mais amava, quando Haruto, estava naquele mundo. Ele disse que até mesmo sua pequena irmã foi transportada para lá, e mesmo que ele não tenha revelado suas memórias de Haruto, achou que seria melhor desse jeito, afinal ele não é mais Haruto. Então ele pediu para Latifa não revelar os detalhes de sua vida passada a ninguém e queria manter isso em segredo. No dia seguinte, quando ele estava pronto para ir embora, ele revelou que voltaria em 2 semanas, mas Latifa já estava sentindo falta do seu irmão, e quando ele partiu, as meninas acenaram para ele, e Ryo estava feliz por finalmente deixar aquele lugar. Enquanto isso, na capital de Beltron, Francisco começou a comentar a Liz que a pedra sagrada de seu reino havia convocado um herói. Então, ao revelar que pretendia convidar embaixadores de reinos vizinhos, ele disse que planejava realizar um banquete para apresentar o herói, e pediu para que ela entregasse seu convite aos embaixadores. Lot aceitou, mas com o rei tendo descoberto que os heróis se apresentam primeiro com seus sobrenomes, ele pensou que todos eles deveriam ter sido convocados da mesma terra. E querendo mostrar a Lizelote seu herói, ele pediu para que mostrasse o caminho até o quarto, e quando entraram, Lot percebeu que o herói era ninguém menos que Satsuki. Dentro da floresta, Reis havia criado um grupo de zumbis, e quando ordenou que eles vasculhassem a floresta, ele disse a eles para encontrarem qualquer um que tivesse uma grande quantidade de mana. Enquanto isso, na casa de pedra, Célia estava ensinando o garoto a linguagem local, mas o cérebro inútil não entendia nada. Ao mesmo tempo, Miharu e Aki estavam fazendo o almoço, mas quando Miharu perguntou se Ryo voltaria logo, Aki perguntou por que ela não conseguia parar de falar sobre ele, e Miharu tentou dizer que admirava ele e pensou que ele faria tudo o que poderia para mandá-los de volta ao seu mundo. Aki perguntou por que diabos ela estava tão confortável perto dele, percebendo que essa merda certamente tinha um problema. Miharu começou a dizer que Ryo era uma pessoa gentil, e então ela revelou que gostava dele porque ele tinha o mesmo nome de Haruto. Aki disse a ela que Haruto era um
completo idiota e que ele era inútil demais para ser comparado a Ryo. Caralho, que esculacho! No entanto, quando ela percebeu que estava ficando com raiva, ela foi para o lado de fora para se acalmar. Mas quando ela começou a refletir se ela ainda amava Haruto, um zumbi apareceu naquele momento e Miharu chegou lá fora, mas quando elas viram os monstros diante delas, Miharu sugeriu que elas voltassem imediatamente. No entanto, o monstro líder penetrou a barreira e começou a correr em direção a elas, mas Aisha o mandou para longe. Ao mesmo tempo, Célia e o garoto sentiram um estrondo lá fora, mas quando o menino perguntou o que era, Célia pediu para ele ficar lá dentro. Do lado de fora da casa, Aisha percebeu que o zumbi ainda estava vivo, então quando ela explicou que ele devia ter sido atraído pela energia mágica da barreira, ela se lembrou de que Ryo havia pedido para ela cuidar de todos, e determinada a obedecê-lo, ela explodiu outro monstro, e Célia repeliu o último. No entanto, os monstros permaneceram vivos, e quando o líder tentou atacar novamente, Ryo pousou bem na hora e derrubou com sua espada. E enquanto se desculpava por ter demorado muito, ele percebeu que o monstro era resistente, mas quando perguntou a Aisha se ela sabia como eles começaram a existir, Ryo disse a ela que queria acabar rápido com isso e se ofereceu para enfrentar o líder. Então, Aisha correu para os outros, e enquanto o líder tentava escapar, Ryo pousou diante dele, e ao mesmo tempo que se esquivava do seu punho, ele lhe deu uma joelhada no estômago, e ele começou a se perguntar se ele entendia suas palavras. Mas quando decidiu acabar com isso, o zumbi murmurou algumas palavras para ele antes de desaparecer, deixando apenas uma pedra rara. Ao mesmo tempo, Aisha revelou que havia eliminado os outros demônios, mas quando Ryo se lembrou das palavras do monstro, ele percebeu que ele havia implorado para ser morto. Do outro lado da floresta, o zumbi deixou um grupo de aventureiros inconscientes, mas quando Reis percebeu que o último grupo não havia retornado, ele pensou que eles deveriam ter sido mortos. No entanto, ele percebeu que isso só atrasaria seus planos e concluiu em fazer um exército ainda maior. Enquanto isso, na vila espiritual, Latifa está se perguntando se seria melhor revelar o segredo dela para Miharu e para os outros amigos de Ryo, pois ela pensou que isso os tornaria importantes para ela. Naquele momento, Ryo apareceu com um grupo, mas enquanto eles ainda estavam fascinados por serem teletransportados, Latifa correu para dar as boas-vindas a Ryo, quando Sara e as outras garotas chegaram para recebê-las e se curvaram para honrar Aisha, e os outros se perguntaram se ela era uma deusa, e Ryo disse a eles que o povo besta adorava os espíritos de alto nível, e ao mesmo tempo, Célia ficou feliz por finalmente conhecer a irmã de seu aluno, e Latifa também estava feliz em conhecê-la. Aki, Miharu e Masato perceberam que ela podia falar japonês, e Latifa, animada, afirmou, dizendo que tinha memórias de sua vida anterior. E quando ela se nomeou para ser a professora deles, Ryo se perguntou o que essa vagabunda estava fazendo. Enquanto ela explicava que havia revelado seu segredo para os anciões e as meninas bestas, ela disse a ele que queria ajudá-lo, então Ryo não tinha outra escolha a não ser aceitar. Depois que eles entraram na vila, eles descobriram que os anciões haviam feito uma festa de boas-vindas para eles. Então, como Lian disse, eles ficaram felizes em tê-los e tentaram dizer que eles pareciam como humanos, mas a avó disse a ele para não se importar com o rosto desse miserável inútil e áspero. Durante toda aquela noite, eles beberam um suco de uva, e quando Masato percebeu que era queijo nos pratos, Latifa disse que foi ela quem fez. No dia seguinte, Célia encontrou Ryo treinando. Enquanto eles estavam sentados sobre uma árvore, Ryo começou a dizer que eles finalmente poderiam entregar uma carta para seus pais, mas ela pensou que ele estava se esforçando demais, sabendo que estava trabalhando duro para devolver Miharu e os outros de volta ao seu mundo. Ela disse que queria apoiá-lo, mas pensava que ela era apenas um fardo inútil que estava continuamente atrapalhando o seu caminho. Mas Ryo disse que ela era apenas meio fardo, e como ele disse antes, ele realmente quer salvá-la, e explicou que reuniria informações sobre os heróis depois que ajudasse a entregar a carta. Mais tarde naquele dia, quando eles estavam prontos para partir, Latifa e os outros se despediram deles, e Miharu deu a Ryo sua refeição especial que ela fez para ele, dizendo que isso seria o mesmo que comer sua carne. Oh, não! Peraí. E enquanto eles decolavam para o céu, Miharu esperava que eles retornassem em segurança. À noite, Ryo e as meninas finalmente chegaram na casa de Célia, então ela disse que havia uma passagem secreta no jardim e que somente sua família sabia sobre
isso. Enquanto ela se escondia atrás do arbusto, ela revelou que a entrada era na fonte, mas Ryo pensou que elas seriam vistas pelos guardas e sugeriu que ativassem suas artes espirituais. Naquele momento, um guarda apareceu para verificar os arbustos, mas Ryo e as meninas já estavam invisíveis. Então, quando Célia apontou para a entrada, Ryo abriu imediatamente. Lá dentro, ele acendeu uma lâmpada, mas com a magia de seu pai, a lâmpada começou a brilhar e disse a eles que uma presença havia sido detectada. E ao mesmo tempo, Roland abriu as portas secretas, mas quando Célia colocou a carta sobre a mesa, ela começou a ouvir a voz de seu pai no momento em que ele entrou, e ele percebeu a carta dela. Mas eles já tinham saído. Depois que ele descobriu que ela estava se desculpando por ter fugido, Roland começou a correr em direção ao jardim, gritando por ela. Mas quando viu que ela já tinha ido embora, apenas esperava vê-la novamente. Ao mesmo tempo, Ryo perguntou se Célia queria vê-lo, mas ela disse que preferia ficar longe por enquanto, e o agradeceu por trazê-la para casa, e Ryo prometeu reuni-la com sua família. No dia seguinte, quando eles chegaram no mercado, Ryo percebeu que a cidade era animada, mas eles notaram que Aisha havia desaparecido. Eles a encontraram comendo em uma barraca, e quando Ryo tentou pagar sua refeição, o homem revelou que ela roubou um prato de um homem e explicou que o perdedor inocente recebeu uma grande quantia em dinheiro para preparar um navio para o herói, e revelou que o herói estava sendo convidado para uma festa de apresentação, e disse a eles que já haviam partido. Dentro do território do Duke Crush, o herói inútil estava em uma reunião com os lords e a princesa Lizelot revelou que eles tinham avistado um dragão perigoso e que eles teriam que abandonar a cidade e evacuar os cidadãos. Querendo brincar de herói, o garoto decidiu perguntar a Lizelot o que ela pretendia fazer, mas ela disse que voltaria para seu país e já que não tinha nada melhor para fazer, ele se ofereceu para segui-la e o Duque pensou que ele era inútil demais para ficar de qualquer maneira. No entanto, o falso herói prometeu proteger a princesa com sua longa espada. No dia seguinte, quando eles começaram sua jornada pela floresta, a empregada notou monstros na área e ordenou que seus soldados entrassem em formação de batalha imediatamente. Eles ativaram sua defesa de transporte, mas enquanto o herói se perguntava o que estava acontecendo, a empregada revelou que havia um número incalculável de monstros escondidos na floresta. Naquele momento, os soldados os notaram, mas enquanto a empregada refletia como eles apareceram tão de repente, os monstros começaram a tirar pedras deles. Dentro da carruagem, o herói quase cagou de medo, mas as donzelas lançaram barreiras para repelir as pedras. Ao mesmo tempo, ela se ofereceu para assumir o comando da defesa, mas quando 1000 monstros apareceram à frente, ela ordenou que as donzelas baixassem sua barreira e atacassem individualmente, ativando a magia de canhão em área, evaporando os demônios diante dela, e correu para aniquilar o resto deles, enquanto Maria ordenou que as outras lidassem com os demônios do outro lado. Ela disse a Chloe para ficar atrás dos cavaleiros e aumentou sua habilidade física para se juntar à batalha. E enquanto Reis observava de cima, ele concluiu sua análise e conseguiu explorar as fraquezas da defesa, enquanto o herói estava ficando inquieto dentro da carruagem. Então, quando o peso pesado pousou em cima dela, o garoto decidiu invocar sua lâmina e foi para fora com as garotas. Não ter outra escolha, Lot decidiu seguir o perdedor, mas ativou sua barreira mágica. Quando ela se deparou com um covarde inútil, ele perguntou se eles poderiam vencer a batalha, e Lot pensou que eles conseguiriam. No entanto, o garoto está ficando cansado desse mundo de merda e questionou por que ele é tão inútil, mesmo sendo o herói. Lizelot correu para curar os feridos usando sua magia, e enquanto curava o soldado, Maria decidiu dar a ela um relatório de batalha. Reis percebeu que ela estava avançando para a retaguarda e pensou que sua distração foi bem sucedida. Então, o enorme monstro emergiu, e quando Rona se deparou com o Minotauro, ela disse que era um monstro lendário que se enfurecia durante a Guerra dos Demônios Divinos. Ao mesmo tempo, outro Minotauro apareceu na retaguarda deles, e quando viu isso, o herói caiu de bunda. Maria descobriu que estava cercada, mas conseguiu desviar do ataque da besta. Diante de seus olhos, o segundo derrubou a carruagem, mas quando tentou pegar a princesa Flora, Lizelot conseguiu salvá-la. Então a besta levantou sua espada para acabar
acabar com eles, mas Ryo cortou sua mão e com um único chute ele perfurou seu corpo. Quando Flora viu isso com seus olhos, ela se lembrou de quando foi salva da mesma forma anos atrás, mas quando outro Minotauro começou a atacar, Ryo correu em sua direção e com suas lâminas se chocando, Ryo repeliu com um redemoinho, o fazendo voar pela floresta. No entanto, outro emergiu da fumaça, mas ele desapareceu de sua vista e facilmente o obliterou. Com os monstros vencidos, os soldados começaram a celebrar sua vitória, e quando o Duque e as meninas princesas apareceram diante dele, Ryo reconheceu Flora, então Lizelot agradeceu por salvá-los e se apresentou, e Ryo disse que seu nome era Haruto. Mesmo assim, Flora ficou curiosa e decidiu perguntar se eles já tinham se conhecido, mas ele disse a ela que isso era impossível, já que ele era um viajante aleatório. Naquele momento, o idiota com olhos de orçamento baixo apareceu e se apresentou como herói, mas quando Ryo percebeu que ele era japonês, respondeu que era um prazer conhecê-lo e que havia imaginado que ele era a pessoa que estava procurando. Então, quando ele percebeu sua oportunidade de se familiarizar com um dos poderosos nobres do reino, eu esqueci o nome do reino, ele pediu para se juntar à escolta de Lizelot, e vendo a carruagem, ele se ofereceu para consertar. Ele se lembrou de quando os avistou enquanto voava pela floresta, e logo ele terminou de consertar a carruagem, e Maria apareceu com uma bebida, dizendo para ele provar seu suco doce. Mas Ryo só conseguia notar seu enorme. Enquanto isso, o Duque estava se perguntando como eles tirariam a espada gigante do caminho, mas quando o herói percebeu sua oportunidade de se exibir, ele já a levantou do chão e a jogou fora. Ryo pensou que sua magia era incrível, e o outro idiota apenas zombou dele. Tá se achando pico, né, pra quem não fez nada na batalha. Enquanto isso, na vila espiritual, os irmãos e Miharu ainda estavam tendo aulas de linguagem, mas durante seu treinamento de magia espiritual, Aki descobriu que sua magia estava falhando e se questionou por que ela não era boa, então decidiu dar uma volta. Ela se lembrou de quando ela brincou com Miharu e Ryo, mas ouviu seus pais os levando embora assim que se separaram. A memória a fez odiar seu irmão, mas Latifah aparece perguntando por que ela está sozinha e sugere que elas vão para casa juntas. Na casa, as garotas decidiram revelar como conheceram Ryo, dizendo que o capturaram depois de um mal entendido. Porém, quando revelaram que Ryo chamou Miharu durante o sono, ela e Aki perguntaram o que significava, mas tudo que sobrou foi um silêncio constrangedor. Dentro da capital imperial, o imperador estava revelando seu plano de começar uma guerra com o reino de Beltron, mas quando Charles apareceu, ele disse a Lúcio que estava pronto para colocar seus planos em ação. Quando ele perguntou qual era o seu plano, Charles revelou que queria sequestrar a princesa Flora. Enquanto isso, Ryo teve sucesso em escoltar Lizelot e seu grupo para o reino, e Maria se ofereceu para lhe mostrar seu alojamento. Algumas horas depois, ele se juntou a Célia e Aisha em um restaurante e revelou que eles ficariam nesta cidade por alguns dias. Com medo de que sua identidade fosse eventualmente revelada, Célia sugeriu que eles fossem embora, mas Ryo disse a ela que queria estabelecer um bom relacionamento com Lizelot e pensou que essa era sua melhor para ter uma chance com o herói. Eita, lá ele? Mas Célia o avisou para não baixar a guarda. Naquela noite na mansão de Lizelot, ela se perguntou por que o herói não conseguiu salvá-los do Minotauro, mas o Duque disse a ela que o perdedor não tinha experiência prática. No entanto, ele pensou que era perigoso enviar o idiota para a batalha para ganhar experiência. Então, quando ele revelou que o faria lutar batalhas simuladas com os cavaleiros, revelou que era a melhor maneira de ganhar experiência. Ao mesmo tempo, dois perdedores chegaram no estabelecimento, mas quando a recepcionista disse a eles que a área VIP estava reservada, Alfonso ordenou que os clientes fossem expulsos, mas o homem disse a ele para beijar sua bunda. Enquanto isso, na área VIP, Ryo estava jantando com Célia e Aisha, mas como um idiota feio do Alfonso forçou sua entrada lá dentro, ele disse a Ryo que eles eram cavaleiros da festa do Duque, mas nosso menino se lembrava deles como os valentões que zombavam dele na academia. Mesmo assim, ele decidiu se desculpar e se ofereceu para sair da sala, mas Alfonso pensou que aquele era seu dia de sorte para chutar uns traseiros e exigiu que eles jantassem juntos, mas sabendo que ver aquela fuça feia só deixaria com nojo, ele recusou a oferta. Mas o bastardo estava ansioso para levar uma surra e começou a dizer que ele não estava interagindo adequadamente com a nobreza, e para lhe ensinar uma lição ele tentou atacar Ryo, mas ele o conteve e desviou do chute de Stuart. Quando Alfonso retornou novamente, Ryo
Ryo o jogou no chão e chutou Stuart no estômago, deixando os dois perdedores inconscientes. Algumas horas depois, após Maria ter contado a Lizelotte e o Duke o que aconteceu, Lizelotte percebeu que sua intenção de ter Ryo como aliado poderia ser sabotada, mas o Duke prometeu punir Afonso e Stuart. Alguns minutos depois, quando o Duke se encontrou com os perdedores em seu escritório, ele ameaçou deserdá-los e disse que Ryo era muito mais valioso do que suas vidas inúteis. No entanto, ele revelou que estava disposto a conceder uma segunda chance, dizendo para eles se juntarem ao grupo avançado para investigar a perigosa floresta, e ameaçou confiná-los se eles falhassem. Sem hesitar, Afonso aceitou a punição, mas o Duke disse a eles que ambos deveriam se desculpar com Ryo primeiro. No dia seguinte, Lizelotte decidiu se desculpar com Ryo pelo que aconteceu, e então revelou que o Duke queria assinar um testemunho de paz com ele, e ele decidiu convidá-lo para sua casa. Algumas horas depois, após eles chegarem dentro de sua mansão, o Duke convocou Afonso e Stuart para um pedido de desculpas, mas quando eles se curvaram no chão, Afonso ainda estava com raiva de Ryo. Alguns minutos mais tarde, enquanto eles estavam almoçando, Ryo decidiu perguntar sobre o segundo herói que chegou ao reino. Então, o herói revelou que ela é uma dama e que ela seria apresentada uma outra hora. Lizelotte disse que seu nome era Satsuki, e Ryo, ouvindo essas palavras, se lembrou que Miharu disse a ele que ela desapareceu primeiro neste mundo. Então, quando ele percebeu que ela era a pessoa que estava procurando, Lizelotte revelou que o terceiro herói também viria. Naquele momento, ele percebeu que tinha muito trabalho pela frente e sabia que era apenas uma questão de tempo antes de encontrar os amigos de Miharu. Alguns minutos depois, Afonso chegou à floresta com um grupo avançado e continuou ficando bravo ao pensar em Ryo, e ficou determinado a se provar a si mesmo. No entanto, quando o comandante disse a eles para se prepararem para o ataque de um monstro, Lúcio surgiu dos arbustos e todos perceberam que ele era um inimigo. É a primeira vez que encontramos um humano tão beligerante. Como já temos laços de amizade com a humanidade, faça o favor de nos dar sua banana agora.